Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao estudo dessa playlist falando sobre obsessão. Vamos, através do conhecimento, combater a obsessão, né? Então, nada melhor do que um bom vídeo para trazer alguns esclarecimentos aí para vocês, através de um bom conteúdo vindo aí do livro dos médiuns, né? Então, gente, vamos lá, a gente iniciou, né, essa série de vídeos há 2 vídeos atrás, né? Eu já tinha algum tempo que eu estava sem postar, e aí eu postei ontem sobre o assunto, começando com obsessão simples. A gente está no livro dos médiuns, questão hoje 239. Iniciamos no vídeo passado o capítulo 23 da obsessão. Falamos sobre obsessão simples e hoje a gente vai falar sobre fascinação. Então vamos lá, questão 239 do livro dos médiuns. A fascinação tem consequências muito mais graves, bem mais graves do que a obsessão simples que a gente falou no vídeo passado. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Então, assim, já vai complicando um pouco a situação, né? Relativamente também as comunicações, tá? Por quê? A partir do momento que o médium fica preso numa monoideia, né? Então, quase sempre é o ego exacerbado aí sendo ferramenta para espíritos obsessores, tá? O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança, né? A confiança cega, que o impede de ver o embuste, de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas mais simples, ignorantes e baldas de senso, né? Então, qualquer um pode passar por esse processo de fascinação, sabe? Tchau, vai com Deus. Boa aula, meu filho. Então, qualquer um pode passar por esse processo de fascinação. Não somente as pessoas que não são cultas, né? Que são pessoas que não têm um conhecimento, de acordo com alguns, mas qualquer um, somos todos iguais, né? Somos todos filhos de Deus. Então, isso pode acontecer com um médium que tem a mediunidade mais ostensiva, com um médium que tem mediunidade menos ostensiva, ou aparentemente não tem mediunidade nenhuma. A fascinação, ela pode ocorrer em qualquer momento, com pessoas que são cultas, com pessoas que têm pouco estudo, com qualquer. Que fique bem claro isso, tá, gente? Então, assim, não pensem que, porque eu estudo muito e que eu não vou passar por esse processo de obsessão, né? Se eu me tornar invigilante, vou sim, com certeza, qualquer um vai se tornar invigilante, se afastar dos bons costumes, da prática, da religião, se afastar de Deus, né? Então, com certeza, fica algo fácil de espíritos aí que vão fascinar você, né? Incutir na sua mente o orgulho de uma forma tão exacerbada que você vai achar que está falando com espíritos de extrema envergadura espiritual, né? Espíritos evoluidíssimos, que vão te ir orientando aos pouquinhos numas atitudes erradas que você continua achando que está certo, sabe? Te insuflam a causar uma discórdia num meio religioso, te insuflam a causar um mal-estar para alguém que tem aí uma responsabilidade muito grande, ou para alguém da sua família, ou alguém do seu trabalho, né? Então,
você, sem querer, vai se envolvendo em discórdias, causando discórdias. Então, você está sendo aí fascinado se você acha que tudo que você está fazendo está certo. Vamos continuar, vamos lá. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Então, assim, não importa quem seja, lembrando que somos todos filhos do mesmo Pai, não existe diferença nenhuma. E o processo de obsessão, ele acaba sendo uma ferramenta de expiação, a cada um segundo suas obras. Então, se você sintoniza bem com espíritos desse padrão vibratório, se você já tem um orgulho dentro de si, esse orgulho vai ser aí aumentado em grau muito alto para que você consiga confiar nesse espírito, que é um embusteiro, é um espírito mentiroso, né? Que daqui a pouco ele vai estar fazendo terríveis coisas através de você. Então, comece a desconfiar, né? Quando você está se desentendendo com muitas pessoas, porque você está causando isso. Então, comece a desconfiar desse processo, viu? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver, não, acho que eu subi demais. Tá. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pôde levá-lo a visitante, gente. Ô, meu bem, daqui a pouquinho eu vou lá, peraí, vamos esperar a vovô chegar. Ela não vai me deixar fazer live agora, gente. Olha lá você aparecendo ali, ó. Olha lá. Olha lá você aparecendo ali, ó. O vovô vai te ver. Gente, não vai me deixar fazer a live. Ô, meu pai. Live porque eu tô gravando pelo Google Meet. Tá, a vovó te chama também. Agora desce. Desce, desce. Bonitinha, espera. Senão ela não para. Então, vou repetir aqui, gente. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre. O espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pôde levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pôde levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Nossa, gente, como que isso é real? Como que isso é real? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está sendo exposto ao ridículo, né, por espíritos assim, porque cada vez mais eles estão estreitando os laços que estão ligando a gente a eles. E isso pode ser muito mais prejudicial, porque num processo de transporte, esse desligar, ele não pode ser feito assim, né, abruptamente. Ele tem que ser feito aos poucos, de tão perigoso que já está. Porque senão corre o risco da pessoa entrar até num coma, sabe? Ou até mesmo desencarnar, por acabar sentindo falta do obsessor. Entende? Então, são coisas muito sérias, muito graves. Vamos lá. Esse é algo assim que vocês têm que prestar muita atenção. O da obsessão simples foi mais fácil da gente entender, é uma coisa mais light, que dá para a gente ir contornando, com banho de ervas, defumação, orações, firmeza de anjo da guarda, firmar a esquerda, firmar os guias da direita e, sobretudo, antes de tudo, firmar os orixás, né? Os orixás que carregam na coroa. Mas, nesse caso de fascinação, já está tão sério, tão grave, que agora sim, a pessoa precisa ir numa casa religiosa.
Ela precisa frequentar assiduamente uma casa religiosa, porque somente assim ela vai unir forças para conseguir entender tudo o que está acontecendo. Mas muitas das vezes é nesse momento que a pessoa já não quer mais, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, olha, compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. São totalmente diferentes. O primeiro poderia ser um egum, um espírito aí que está perdido, mas esse segundo não. Ele já é um especialista, né? O outro, o da obsessão simples, né? Ele acabou se afeiçoando a você por questões energéticas, por algo que você manifestou e que ele se afinizou, né? Agora, nesse caso, ou esse mesmo espírito já está ali há mais tempo e ele foi levado a estar com você por um espírito mais experiente e agora ele já está mais experiente, pronto para acabar com a sua vida, né? Então, assim, o objetivo dele é um mal muito maior agora, né? Então, olha, na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Então, acaba que a pessoa acaba se desligando de uma obsessão simples se ela tiver um pouco de fé. Já na segunda, né, a coisa é muito diversa e muito mais séria, eu vou falar, né, gente? Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso, profundamente hipócrita. Então, ele já é um especialista aí na área, né? Porquanto não pôde operar a mudança e fazer-se acolhido. Então, ele não é como o da obsessão simples, que às vezes ele é até, como eu posso dizer, auxiliado pelo médium que ele estava obsediando, né? Acaba que as boas atitudes do médium vão ajudar aquele espírito, ele acaba sendo até encaminhado. Mas esse da fascinação, não. Ele não vai ser tão fácil assim receber esse auxílio. Ele trama melhor, sabe? Ele pode estar aí no sentido de vingança, ou ele foi colocado por um caso de demanda, né, espiritual, ou então é uma feitiçaria mesmo para acabar com a tua vida. Então, fique atento, né? Fique atento aos sinais que foram ditos aí. Porquanto não pôde operar a mudança, fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Então, aí ele já começa a ser um falso aspecto de virtude. Ele está ludibriando a mente daquele médium, sabe? Ele está enganando, né? Por enquanto, ele ainda não atuou sobre o médium. Ele está ali naquele processo de enganar. Quando ele começar a atuar sobre aquele médium, né, receitando as coisas para os consulentes, aí já começa a ficar mais sério, né? Eu tenho um caso na minha família que uma pessoa, né, que era da nossa família, que ela estava passando por um processo de mistificação. E aí o que acontece? Ela acabou se deixando levar por aquilo, e o guia espiritual dessa pessoa, né, era até uma prima, ela acabou, esse guia acabou passando, um guia que não era um guia, é lógico, né, gente, era um espírito obsessor, e acabou passando por uma outra pessoa uma receita de um ritual para fazer, para unir, né, a pessoa ao namorado. E aí, a pessoa foi e fez. O namorado tomou, foi ódio dela. Ódio, sabe? E acabou ali o relacionamento, acabou literalmente, né? Então, tinha ali um processo de um mistificador que estava querendo o mal, né? E estava querendo realmente até desunir a família com esse processo aí, né? É uma prima mais distante, mas eu vi isso acontecer e isso foi muito sério, isso foi muito grave, né? Depois teve que ter uma prova de fogo, né?
para que se descobrisse que essa pessoa estava, né, com animismo e um processo aí de mistificação, né? Nessa prova de fogo, né? Isso é coisa antiga, né, gente? Se bem que hoje em dia costuma ainda ter algumas. Foi colocado pólvora na mão de todos aqueles que estavam incorporados, né? Minha mãe foi uma delas, o meu tio, outro, né? Foi até o boiadeiro do meu tio que propôs isso, para colocar, né, a pólvora na mão de todos aqueles que estivessem incorporados. E aí, depois, né, o boiadeiro foi com o charuto dele e colocou fogo na pólvora. Subiu, né? Depois, a pombagira da minha mãe trabalhava, né, com ele, porque ela é do Alto da Serra, e o boiadeiro era um boiadeiro da Campina, então os dois trabalhavam junto. Ele trabalhava muito, como eles falam, virado, né? Trabalha tanto na esquerda quanto na direita, aí o boiadeiro trabalhava. E aí os dois trabalhavam muito junto. Então a baronesa foi e colocou também o cigarro dela e subiu a ponta. E foram mais, acho que 2 médios, se eu não me engano, mais 2 médios. Sim, mais 2 médios, 2 malandros. E aí, quando chegou na vez dessa pessoa, que dizia estar como a pombagira, colocou ali, aí foi, aí ela gritou. Ela pulou para cima, gritou. E aí, depois, acabou dando uma grande bolha na palma da mão, sabe? Então, assim, nessa época, né, a gente via muito essas coisas acontecerem, né? E depois desse dia, ela parou com algumas coisas que estavam acontecendo no terreiro do meu tio, né? Era necessário essas provas de fogo para que a pessoa conseguisse entender que estava errando, entendeu? Então, depois daquilo ali, ela foi se afastando até se afastar de vez, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como o de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar. Eu acho que eu passei, eu pulei, gente. Eu pulei, desculpa, tá? Eu falei do espírito para chegar a tais fins. Preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio de máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática. Quase sempre é em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda a contradição. Fica certo de ter razão sempre. Então, o médium acaba se achando o dono da verdade, o dono da razão, é aquele que sabe mais, é aquele que tem o ego exacerbado, a vaidade num grau altíssimo. E se afasta de todos aqueles que podem ajudá-lo. Então, assim, é muito comum a gente ver isso. Há pouco tempo, na casa de oração, teve uma médium fascinada, literalmente fascinada. E isso eu posso contar, foi dentro da casa de oração. Não vou citar nome. Mas entrou uma servidora na casa, na época, e essa servidora, ela estava sempre muito presente e tal, né? Estava com problemas familiares, né? E tudo. E aí, ela começou a se mostrar muito interessada pelo trabalho, acabou tendo a oportunidade para trabalhar. Acabou que a Gerama Teixeira a chamou para trabalhar. E aí tá, tudo bem. Só que no meio desse processo, eu comecei a ver algumas atitudes dessa pessoa não sendo legais. Tipo, às 3 horas da manhã, ela ia firmar Preto Velho, porque falava
que ia um preto velho ou uma preta velha acordá-la e pedir para ela ir do lado de fora de casa e firmar uma vela, né, para ela, né, que ela não poderia continuar dormindo sem ainda firmar essa vela. E isso era do lado de fora, na área do lado de fora de casa. Dentro do limite do terreno, mas do lado de fora, né, na área do fundo. E aí, quando ela começou a me falar essas coisas, eu fui juntando. Aí, numa dessas outras coisas, ela falou que fez um ritual por conta própria, né, numa pessoa, um ritual de costura, com palavras, sabe, tudo dito direitinho, como um ritual de palavras de magia negra. Eu falei assim, isso não tá certo, você não deveria ter feito isso, porque isso pode se voltar contra você. Onde você viu isso? Ah, não sei, veio na minha cabeça. Eu falei assim, então você tem que tomar cuidado com o que vem na sua cabeça. Tá. Aí tá. Passou um tempo, ensinaram para essa pessoa fazer um ritual, né? Para dar uma bebida, um outro ritual de magia negra. Para dar uma bebida para uma pessoa, para essa pessoa só pensar nela. Eu falei assim, olha, isso não é coisa de dentro do nosso trabalho. Isso não é um espírito de luz que está orientando você. Ah, não, mas não foi um espírito dessa vez. Foi uma pessoa que me falou. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. Então já está orientando as pessoas ao seu redor para que você faça mais coisas. E ela teimava em dizer que não era nada de espírito ruim. Teimou. E aí, gente, eu fui falando, orientando. A espiritualidade falou, orientou. Essa pessoa um dia chegou de uma forma muito agressiva numa reunião na casa de oração, sabe? Estávamos todos reunidos e essa pessoa se desequilibrou, entendeu? Que eu tive que firmar nas linhas e pedir para que ela tivesse respeito diante do gongá da casa de oração, né? E aí a espiritualidade, foi quando a espiritualidade resolveu intervir, conversou com ela literalmente, mostrando para ela que estava errado, que era para ela começar a agir de forma certa. Foi até um espírito doutrinado, mas mesmo assim não resolveu, porque da porta para fora ela exacerbava o orgulho. Acabou indo se afastando da casa aos poucos por conta própria. Ela foi se afastando, ligava, já não atendia mais, até que um dia eu recebi uma ligação de um familiar dessa pessoa, falando que essa pessoa tinha feito algo errado, muito errado, né, com uma criança. E aí eu, né, falei assim, olha, tem muito tempo que eu não vejo essa pessoa, né. Acabou, resumindo, essa pessoa acabou tendo problemas de saúde mental graves, seríssimos. E isso foi por conta de um processo de fascinação. Começou obsessão simples que ela não controlou. A gente ajudou, foi doutrinado espírito, mas ela não fez a parte dela. Essa pessoa não fez a parte dela. E aí foi para a fascinação. Da fascinação foi para a mistificação. Porque aí essa pessoa começou até a usar o nome de um guia espiritual, chefe da casa. E aí complicou todo o processo, né? Essa pessoa acabou nunca mais tendo coragem de entrar em contato com a casa, né? E afastou de vez, né? As próprias entidades, porque essa pessoa era médium, mas os próprios guias dessa pessoa, né? Que ia começar a desenvolver todo esse processo dela para ter o contato com a espiritualidade, mas aí se deixou levar pelo orgulho, quem chegou foram espíritos obsessores, né? Então, eles acabaram afastando ela da casa, né? Hoje em dia, não sei como essa pessoa está, mas com certeza a gente orou para poder ajudar, para que essa pessoa conseguisse se libertar da situação que acabou ficando em um estado muito deplorável mentalmente, sabe? Então, assim, é muito complicado, gente, tem que ter muita vigilância. Todo médium tem que ser vigilante. Ele não pode se deixar levar pelo orgulho jamais. Porque se o dirigente espiritual da sua casa,
dirigente espiritual, pai de santo, mãe de santo, ou babalorixá, ou ialorixá, o presidente da casa espiritual, chegou perto de você e falou, outras pessoas estão falando, só você que não quer acreditar, tem algo errado aí, abra seus olhos, procure ajuda, porque você está num processo de fascinação, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos, né? Vamos continuar no próximo vídeo falando sobre subjugação depois, tá certo? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.